Boa tarde a todos. Vamos começar aqui o último painel. Peço para quem estiver perto da porta que feche a porta para que a gente possa iniciar. Boa tarde, eu sou o Guilherme Ribas, sou vice-presidente do IBRAC, sócio do Tosini Freire Advogados. Sou um homem branco, assim como o presidente Cordeiro, com poucos cabelos, queria ter mais. Estou de terno preto e camisa branca. É um prazer enorme a gente ter esse painel. Nós vamos falar todas as línguas possíveis aqui. Então, vamos atender para espanhol, português, inglês, chino, alguém habla chino. E Dutch. Pero estamos muy contentos por tenerles a Alejandra, a Eduardo en este panel y también a Bruna, a quien agradecemos por organizar todo este panel. Ha sido una idea de Bruna y de Alexandre Cordeiro, entonces muchas gracias. Es un honor muy grande tenerlos aquí en IBRAC, que es nuestra principal conferencia en Brasil. Y también tenemos por video Alex Pricho, el presidente de la Comisión Argentina, que por motivo de paro de aerolíneas argentinas no ha podido venir, pero él ha enviado algunos videos cortitos para que pueda decirnos sobre la situación de defensa de competencia en Argentina. Entonces, ahora vamos a Renata, que es la moderadora, va a presentar nuestros invitados y después vamos a empezar con las preguntas. Por favor, Renata. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar em português porque meu português é terrível. Mas queria agradecer a todos, agradecer especialmente ao Eduardo e a Alejandra por terem vindo para cá e a Bruna por ter se disponibilizado também a discutir com a gente esse tema tão importante. Eu não quero tomar muito tempo, então eu vou ler o currículo aqui dos nossos convidados rapidamente. Em seguida, já passo a palavra para o Ribas, porque a gente tem algumas perguntas para os nossos convidados. Vou começar aqui com o currículo do Eduardo Gonzalez. Ele foi indicado como presidente da CONACON, que é a Autoridade de Defesa da Concorrência do Paraguai, em agosto de 2023, para um mandato de 2 anos. Ele é um economista com um bacharel em economia pela Universidade Católica do Paraguai e também um mestrado em Economia, Regulação e Concorrência pela Universidade de Barcelona, com diversos estudos de pós-graduação em 2 temas que a gente está abordando aqui nesse seminário e que são muito relevantes para a área, que é Data Analytics e Inteligência Artificial, né? O Eduardo já teve posições muito sêniores, tanto em outras autoridades, como a Autoridade de Água e Tratamento de Esgoto lá do Paraguai, e também na Comissão de Telecomunicações, Conatel. E também foi CEO de uma companhia de comunicação chamada Copaco. E hoje já é professor num curso de MBA em outros programas governamentais, tanto no Paraguai quanto na Argentina. Bem-vindo, Eduardo. Depois vou passar aqui a ler o currículo da Alejandra. Desculpa, que eu tenho uma cola, gente. Então, a Alejandra, ela é doutora em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de la República. Também ela foi coordenadora jurídica da Autoridade de Defesa da Concorrência do Uruguai e está lá desde 2019 e é presidente dessa mesma autoridade desde 2023. Vou ler agora o currículo da Bruna, também nossa terceira convidada presencial. A Bruna é chefe da assessoria internacional do CAD, que muito gentilmente nos ajudou a organizar esse painel. Ela tem um LLM em Economic
Analysis of Market, Corporation and Regulators, da Universidade, que é um combo da Universidade de Hamburgo, da Universidade de Erasmus em Roterdã e da Escola de Economia de Varsóvia. Ela é mestre em análise ela é mestre em análise jurídica pela Universidade de Santa Catarina, no curso de pós-graduação. Também tem pós-graduação pela PUC de Minas Gerais e é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, por último, eu vou falar o currículo do nosso convidado que fez gentilmente um vídeo, pois ele não conseguiu vir até aqui, que é o Alexis Pirquiu, que é o presidente da CNDC, Autoridade de Defesa da Concorrência da Argentina. Ele tem um bacharel em Economia pela Universidade Argentina de la Empresa e mestre em Economia pela Universidade del Centro de Estudos Macroeconômicos da Argentina, onde ainda é professor. Ele foi diretor da parte de condutas anticompetitivas na CNDC desde 2017 e foi recentemente nomeado seu presidente. Obrigada, Ribas. Obrigado, Renata. Então, agora vamos à primeira pergunta, que vamos a querer saber um pouquinho de Eduardo, de Alejandra e de Pircho. Como são organizadas as autoridades de competência de los tres países, qual é o budget, o número de pessoas, o que hacen mais, e vamos a começar com Pircho. Boa tarde a todos. Peço desculpas por não poder comparecer pessoalmente à conferência. Agradeço ao IBRAC pelo convite, aos moderadores deste painel, Guilherme Ribas e Renata Zúcolo, e a meus colegas e amigos panelistas Eduardo González e Alejandra Schufra. And that's pretty much all I can say in Portuguese. So I'm switching to English now. Regarding the first question on how is the agency structured, the CNDC is a decentralized body within the Secretariat of Industry and Commerce of the Ministry of Economy in the Argentine Republic. This means that the authority is divided into two. On the one hand, the technical decision, which is issued by the CNDC, and then the resolution phase by the Secretariat of Industry and Commerce. In the CNDC, we have five commissioners, including myself as chair of the commission. And within the primary structure, there are three national directorates and a general directorate that report directly to the commissioners. We have the National Directorate of Economic Concentrations, the National Directorate of Anti-Competitive Conducts, and the National Directorate of Advocacy, and on the other hand, the General Directorate for Economic and Legal Studies. At present, we have a total staff of 88 people, of whom approximately 75 are professionals, divided mostly half and half between economists and lawyers. For 2024, the budget for the CNDC was about 1.7 million US dollars. Eduardo, cuéntanos de Paraguay, ¿cómo es la autoridad? Bom, primeiramente, eu tenho que falar que eu sou o cara que tem muita cara de pau, porque eu tento falar em português, mas eu vou tentar, né? Primeiramente, muito obrigado a IBRAC, muito obrigado pelo convite. Tomara que não seja a primeira vez. É a primeira vez, mas não seja a última, né? A gente também está preparando um encontro lá no Paraguai para o ano que vem. O próximo ano tem o LACCF, que é o Fórum Latino-Americano de Concorrência. Já estou fazendo um pouco de publicidade e de promoção e esperar todos vocês lá no Paraguai para 2025, em outubro. Bom, muito obrigado também para o CAD pelo convite. O Alexandre foi que estou falando para todos nós, para ter
bem-vindo aqui na IBRAC. E, bom, com respeito à tua pergunta, a CONACON, que é a Comissão Nacional de Concorrência do Paraguai, é uma autoridade relativamente nova. Tem a Lei de Concorrência Paraguai do ano 2013, tem 10, 11 anos de lei, mas a CONACON começou a funcionar com um orçamento próprio e com gente, um staff mínimo, lá nos anos 2016, 2017. Como está composta hoje a CONACON, assim como também o Alexis e segue também a Alejandra, que é a presidenta da autoridade do Uruguai, que vai comentar logo, a gente tem o principal problema, que é o orçamento. Falava Alexis que tem 1,5 milhão de dólares. No Paraguai, a gente está com $1 milhão de orçamento. Tem vergonha de falar isso aí, mas é a nossa realidade. Mas compensa com o trabalho da gente. Tem um grupo de pessoas muito profissionais, muita gente que se formou afora. Lá no Paraguai ainda não tem na faculdade de Direito e de Economia matérias específicas de concorrência. Mas a gente está trabalhando para ter, a partir do primeiro semestre do ano que vem, um pós-grado em regulação e concorrência que está organizando a mesma CONACON com uma universidade privada. Vai ser o primeiro pós-grado lá no Paraguai para formar capital humano nos diferentes estudos jurídicos. Aqui no Paraguai tem a presença de 2 muito boas advogadas que entendem muito de concorrência que estão aqui hoje, aqui na IBRAC, né? Assim que saludo também para a Verônica e para a Fernanda. Bom, com esse orçamento a gente está aí trabalhando. Tem quase 80 casos de merger control feito pela CONACON. Já tem casos de condena de abuso de posição dominante. Principalmente foi o caso mais sonado para a gente, mais forte, foi um caso que terminou em outubro do ano passado, que foi um caso com trabalhos que a gente tive que analisar com respeito a processamento do cartão de crédito e cartão de débito. Foi condenado uma empresa por abuso de posição dominante excluyente, por excluir competidores no ecossistema digital que tinha essa processadora, que, aliás, está verticalmente integrada e o dono dessa processadora são todos os bancos do Paraguai. Bom, foi o caso mais forte, a multa foi de 1,2 milhões de dólares. Para a gente é muito. Já tem casos também onde foi condenado grêmios por ter acordos não competitivos, casos de colução, mais um caso de grêmios. E hoje a gente está trabalhando em fazer um processo de fast track para que os processos de controle de concentrações sejam mais rápidos. Isso vem também porque a gente mesmo se deu conta que tardava muito tempo, porque tem concentrações que precisam de tomar o tempo necessário e tem outras concentrações que não, que são feitas em outros países, mas tem uma filial lá no Paraguai, precisa também de ter o ok do organismo de competência, mas levava o mesmo tempo. Então, a gente está trabalhando em um fast track, acho que vai terminar para o final deste ano, e tem uma novidade também que a gente está trabalhando em fazer um algoritmo próprio para detectar padrões anticompetitivos na compra pública. Para isso estamos trabalhando com o CADE, com o projeto Cérebro do CADE, está tomando a gente como um exemplo. O CADE é quase o irmão maior da gente. Realmente muito obrigado. E bom, o nosso projeto vai se chamar Jacaré, uma palavra em guarani que também a gente conhece aqui no Brasil, também tem tupi-guarani. Bom, vai ser o jacaré porque morde forte, né? É isso que a gente está precisando. Bom, somos 33 pessoas, dos 33 membros da CONACON, 28 têm mestrado no exterior. E
somos poucos, mas acho que tem um bom plantel técnico. Bom, muito obrigado de novo. Desculpa, sou cara de pau. Eu creio que falei português. Gracias, Eduardo. Fantástico. Queremos saber del proyecto Jacaré en el futuro próximo. Solo un comentario, que es, nosotros tenemos pocas universidades que enseñan competencia en Brasil también. Y un proyecto que IBRAC ha hecho hace 2 años o 3, que vamos a la IBRAC junto con CAD, vamos a las universidades donde no hay enseñanza de competencia, hablar de temas de competencia. Entonces tenemos una semana por año que es IBRAC en la universidad, en las universidades, y es un proyecto que tal vez podamos hacer juntos en Paraguay. Y Alejandra, ahora tú puedes hablar un poco de cómo es la situación en Uruguay. Buenas tardes. Voy a hablar en español para no dañar el portugués y porque no me animo a hablar en mi horrible portuñol. Espero que me entiendan. Voy a tratar de hablar despacio. Sería una afrenta hablar en portugués acá. Eduardo es un valiente, yo no. Bueno, yo soy la presidenta de la Autoridad de Uruguay. Para empezar con un dato que capaz que puede resultar que en Paraguay somos 11 en total, con 3 comisionados, uno de los cuales soy yo. El resto es equipo técnico y una administrativa. Así funcionamos. Somos un organismo que depende del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía. Somos un desconcentrado. No tenemos presupuesto propio, no tenemos autonomía presupuestal. Fue creado de esa forma en una ley del año 2007. Se han intentado, sin éxito hasta ahora, reformas en lo que hace la estructura, a su lugar institucional, y que esa reforma también conlleve una autonomía desde el punto de vista presupuestal, por lo que no les puedo hablar de presupuesto. Les puedo contar que somos 11 personas que trabajamos muy arduamente, que por ejemplo en el año 2023 tramitamos 67 operaciones de concentración económicas en mercados complejos, dinámicos, difíciles y con mucha trascendencia para la economía nacional, como es el tema de frigoríficos, como es el tema de la industria de los panificados. Por lo que imaginarán que se trabaja con un nivel de exigencia y de dedicación muy intensa. Tenemos también competencia en lo que es la persecución de las prácticas en todos los mercados y tenemos algunos sucesos en los últimos tiempos en temas del mercado de la cerveza, con una multa que para Uruguay es histórica y es la más grande del Estado Nacional, que es de $5 millones a una empresa. Ahora bien, en ese mismo mercado estamos trabajando en emitir lineamientos a los efectos de empezar a recorrer un camino distinto que no sea el de seguir sancionando e intentar, aunque sea en algunos lugares específicos o algunas zonas determinadas, intentar una competencia un poco más eficiente y eficaz. También muy orgullosa de un equipo que se pone el cuadro al hombro y trabaja de forma denodada. Acá da fe de esto el único abogado presente en la sala, que es uruguayo, Renato Guerrieri, un gran colega, de la forma en que trabaja la autoridad uruguaya. Agradecerles mucho la presencia acá. Fue muy interesante ayer, fue muy interesante hoy de mañana. Hablaba con un colega argentino y decía que me mandaba mensajes de a mí misma con asuntos que me resultaban interesantes para los casos que tenemos en trámite, porque me imaginarán que no tenemos demasiada estructura como para que los asuntos no lleguen a la comisión demasiado digeridos, por lo que los comisionados también a veces somos técnicos que entramos al fondo del asunto. Bueno, esa es la situación en Uruguay. Esperemos que hayan reformas en breve y nos permitan un grado más de autonomía. Y Alejandra, de las personas que trabajan allí, ¿son economistas y abogados? Economistas, 2 contadoras y 3 abogadas, y nosotros, que somos 2 abogadas e um economista. Muito bueno, muito bueno. E agora a gente vai passar para a Bruna, uma pergunta para que a gente saiba como que o CAD, a gente vê muito, né, Bruna? Você muito ativa, seu grupo,
o CAD em geral, mas conta para a gente como que o CAD está inserido na agenda internacional, tanto em termos de relações bilaterais, como com relação a órgãos multilaterais, como a ICN e outros. Conta um pouquinho para a gente. Sem ultrapassar 1 hora, né? Porque tem tanta coisa para contar. Pode deixar, vou tentar ser sucinta. Te agradeço a pergunta, Ribas, porque eu tenho muito orgulho de falar, né? Que consta no planejamento estratégico do CAD de 2021 a 2024 como um dos objetivos exercer a liderança na agenda internacional. E a gente pode dizer hoje que, em grande medida, esse objetivo foi, sim, atingido. Eu acho que o primeiro passo para isso foi uma melhor consolidação da equipe de assessoria internacional, mas também uma mudança na cultura interna do CAD, de entendimento da importância das demandas internacionais. A gente sabe que os servidores têm uma demanda muito alta dentro do CAD. Antes, as demandas internacionais podiam ser vistas como mais um trabalho. Hoje não, os servidores, as pessoas que trabalham no CAD estão muito conscientes do impacto positivo institucional das contribuições individuais, né? Então, isso mudou tudo. E hoje o CAD ele debate de igual para igual na arena internacional com agências como o FTC, DJ Comp, CMA, né? E constantemente nós somos acionados por essas agências para saber como é que o CAD vai conduzir determinados casos. A gente também tem frequentemente pedidos de treinamento. Acho que os temas principais o Projeto Cérebro e o nosso consolidado programa de leniência, né? Até aproveitando, né, que temos o Mercosul aqui para exemplificar, recentemente fomos junto ao Banco Mundial para a Argentina para fazer um treinamento de implementação do programa de leniência. Também há poucas semanas tivemos uma reunião online com o Paraguai para explicar como é que funciona o cérebro. Então, são iniciativas bilaterais muito importantes. Em relação aos fóruns, né, realmente somos muito ativos nos principais fóruns. Na ICN, o Brasil está no grupo diretor, chamado Steering Group. O Cordeiro tem a função de CNJ Liaison. A principal função desse cargo é fomentar a participação dos NJs, dos advogados nesse fórum. Antes, a gente percebia muita resistência dentro da ICN de como que os advogados poderiam participar. Então, foi uma bandeira levantada pelo CAD. Uma boa notícia aqui é que em 3 anos meus da assessoria internacional, no último mês, foi a primeira vez que isso foi colocado em pauta na reunião do grupo diretor. Então, agora a gente está, só para atualizar, tentando entender como cada agência lida com isso, porque como cada um fazia de um determinado jeito, quer se estabelecer critérios objetivos, até para garantir mais a transparência de como são escolhidos esses NDAs e em que medida, né, a participação de vocês pode nos ajudar a fazer guias, estudos, responder questionários e outros tipos de cooperação. O CAD, atualmente, ele é co-chair do grupo de condutas unilaterais. No último triênio era de merger, antes disso era de cartel. Estamos organizando, não sei se todos sabem, um workshop de condutas unilaterais no Rio de Janeiro, de 11 a 14 de março do ano que vem. Então, mais um evento. Em relação ao CDE, o Brasil é membro associado do Comitê de Concorrência, apesar do Brasil não ter passado ainda pelo processo de acessão, que é um motivo de grande orgulho para nós. E o Cordeiro participa do BIRO da OCDE, que é a alta cúpula. Então, a gente tem a total condição de ajudar a estabelecer a pauta de discussão e levantar bandeiras importantes como a diversidade regional, né, para não ser sempre os mesmos países, as mesmas agências falando. E o Brasil tem esse papel aqui, né, de falar, a América Latina está aqui, a gente tem muito a contribuir também. E sem falar as contribuições escritas, as participações presenciais nos eventos da OCDE, também estamos sempre presentes. Em relação à UNCTAD, o Brasil participou recentemente como avaliador do Peer Review do Egito. Ano passado participamos do Paraguai. Nós já passamos pelo nosso próprio processo de peer review, então sabemos o impacto positivo e hoje já temos condições de assumir a função de ser avaliadores de outras agências, né? Então, também no BRICS,
Hoje, a Rússia, por exemplo, está excluída da ICN, não participa da OCDE. Nós temos ótima relação com a Rússia, assim como com os Estados Unidos, com a União Europeia. Então, o Brasil acaba sendo esse vetor de comunicação, ele transita em todos os grupos, o que a gente tem esse papel de agregar e levar uma discussão de um grupo ao outro, né? E ano que vem, esse ano é a liderança da Rússia, ano que vem é nosso. Temos o BRIC Plus, é um grupo bastante heterogêneo, né? Tem a dificuldade de barreira linguística, cultural. Então, é um desafio vai ser um desafio grande para o CAGE, de saber como é que a gente vai organizar o BRICS ano que vem. Acho que é importantíssimo falar do Mercosul. Quando eu entrei na CIT, em 2021, pós-pandemia, terminando a pandemia, era um grupo bastante inativo e que hoje a gente pode falar que estamos com várias iniciativas importantes. Acho que o Paraguai teve uma grande importância nesse papel com o anuário, né, Eduardo? Foi um objetivo comum que nos juntou e, a partir disso, outras iniciativas foram surgindo, como a newsletter, o treinamento de mercados digitais está acontecendo. O maior treinamento online que o CAGE já realizou. Finalizando, que são muitos, como tu falou. O GRACA é um fórum dos países da América Latina que eu ainda acho que tem muito a ser explorado, né? Muito a ser discutido. O Brasil lidera o grupo, a discussão de mercados digitais junto com a COFES e o México. E acho que o último também que vale mencionar é a ABA, que o presidente Alexandre Cordeiro tem uma cadeira no Conselho. Então, de meses em meses, eles se reúnem e a gente vê que os advogados americanos têm muito interesse de entender o que está acontecendo na América Latina, quais são as tendências aqui na nossa região, como o Brasil e outros países vêm decidindo outros casos, né? Sem falar na ABA Spring Meeting, que eu ouso dizer que é talvez o maior evento internacional que reúne tantos advogados, economistas, enforcers, e que a gente está sempre atuando e sendo convidado para os painéis. Então, sim, muita coisa, poderia falar muito mais. Não, motivo de muito orgulho para nós, Bruna, a comunidade antitrust, ver o papel do CAGE no cenário internacional, ver a aproximação com os nossos países irmãos do Mercosul, e a gente vai falar bastante aqui, né? Alejandro e Eduarda tem vários exemplos para dar de como essa cooperação está acontecendo na prática. E acho que só um ponto que acho importante destacar nessa teu relatório, que foi a organização da ICN esse ano aqui no Brasil, que foi um evento fantástico, que nos encheu de orgulho, e um parabéns especial para você e tua equipe, que botaram um evento desse tamanho de pé de uma maneira tão impressionante, né? Com o mundo inteiro falando bem do Brasil. Então, parabéns, Bruna. Obrigada. Renata vai começar a segunda rodada de perguntas. Obrigada, Ribas. Acho que a segunda pergunta que a gente gostaria de fazer para os nossos convidados internacionais é: quais são os principais objetivos e desafios que a sua autoridade vem enfrentando? And regarding the main goals and challenges for the agency right now, we have many challenges. Many of them relate to the lack of resources. Our main goal right now is institutional independence. We are working on the creation of the Competition National Authority as provided for the current Competition Act that was put in place in 2018. This will be essential for the better celerity and effectiveness in the enforcement tasks. The agency's independence implies not only autonomy with regard to the other government areas, but also a bureaucratic simplification that will ease in the finalization of files. At the same time, the creation of the new agency is necessary in order to finally implement an ex-ante merger review system, as the law provides that 1 year after the creation of the agency, the pre-closing notification regime will be put in place. A goal directly related to budgetary independence is to finally implement the notification fees for economic concentration transactions before the authority.
This is established in Section 85 of the current law, but this was not regulated so far. So the idea is that before the creation of the agency, we are able to charge these economic concentrations notification fees. This year, we have been focused on reducing a great stock of merger and anti-competitive conduct cases that were stuck and that were delayed since 2023. And regarding enforcement actions, our focus next year will be on additional measures to detect and investigate cartel cases. The creation of a specific regulation for the implementation of the leniency program was a big step, but it's only the beginning. And only by sanctioning cartels, we will create the necessary deterrence that we need to get more leniency applicants and fewer companies willing to collude. Desculpa, Alejandra, vamos começar com você, por favor. Sí, bastante alineado con muchas cosas de las que contaba Argentina. Estamos intentando una reforma legal que nos dote de más autonomía y que nos dote de autonomía presupuestal, porque el objetivo de la agencia es tomar en líneas generales una actitud un poco más activa y no tanto reactiva. Tenemos muy pocos recursos, por lo que venimos trabajando de una forma muy reactiva frente a la denuncia presentada, frente al caso que nos viene dado. Y entendemos que nuestra presencia tiene que ser un poco más activa y tiene que ser un poco más visible en los distintos mercados en Uruguay. Estamos trabajando en un caso, por ejemplo, ahora bastante importante, sometido a clemencia, por lo que no puedo dar demasiados detalles en el mercado médico, y nos enfrentamos con muchos inconvenientes en lo que es el procedimiento de la investigación, que deberíamos delinearlo un poco más finamente, bajarlo un poco más de la disposición legal y que sea un poco de más fácil comprensión para los administrados. Sobre todo en lo que hace al programa de clemencia, que tiene unas previsiones bastante vagas en nuestra ley, por lo que entendemos que ahí tendríamos que poner un foco como forma de instar a más presentaciones en ese sentido. Luego en la compra pública, que es una preocupación para todos nuestros países, porque la compra pública representa 3, 4, 5% del PBI de un país como Uruguay. Hemos tenido ahí mucha cooperación con la autoridad encargada del control del gasto, que se llama Tribunal de Cuentas en Uruguay, y a partir de ahí estamos trabajando en forma bastante coordinada también con la Agencia Nacional de Compras, quienes constatan, nos señalan, nos marcan problemas en distintas compras, y bueno, estamos trabajando fuertemente en temas de compras públicas. Poder mejorar el desempeño de la agencia en tiempo sería importantísimo para nosotros, y ese es un gran desafío, por lo que nos hemos planteado la emisión de, por ejemplo, formularios simplificados, con lo que contaba Eduardo en Paraguay, en las concentraciones, que además de ser un fast track, en algún lugar es un light track, en el sentido de que si se tratan de operaciones que son muy sencillas o que no tienen impacto en el mercado, hacerle al administrado la presentación más sencilla, más rápida, y nosotros como autoridad con recursos escasos podernos centrar en los casos que de verdad nos importan. En todo este devenir de estos años, se ríe mi equipo y me dicen que soy la historia viva de la comisión, porque estoy desde que se instauró en el año 2009, primero como asesora, después como comisionada. Nos hemos encontrado con estos desafíos que además se repiten creo que en todas las jurisdicciones de nuestros países, que son un poco más chicos que Brasil. Es difícil formar técnicos en la materia. Cuando resultan formados se van muchas veces al sector privado y es volver a empezar. No tenemos universidades que brinden cursos específicos sobre competencia, por lo que la gente que tenemos es gente que se ha formado en el exterior.
esos son parte de nuestros desafíos, generar convenios con las diversas universidades. En Uruguay al día de hoy, además de la Universidad de la República, hay 3 universidades privadas. En ninguna se dicta competencia como posgrado, simplemente es materia, en algunos casos hasta opcional. Interesantes que tenemos por delante como autoridad. Em temas de compras públicas, o desafio mais grande vai ser buscar um nome como depois de cérebro e jacaré, ¿no? Sí, porque además Uruguay no se caracteriza por tener grandes animales en su fauna y el que es más grande es un ñandú que se caracteriza por esconder la cabeza, así que no sé, voy a tener que buscar otra cosa que no sean animales. Eduardo? Bom, realmente na minha apresentação, a primeira, falei também de algumas coisas que são preocupação da gente e também de alguns pontos que para a gente é importante, né? Eu acho que dos pontos importantes que tem a gente dentro da nossa lei, que como falei é relativamente nova, tem 10 anos, mas é importante fazer uma adequação dele. Ou seja, a gente, por exemplo, no Paraguai não tem um programa de leniência, ou clemência. A gente está trabalhando em fazer uma adequação da normativa, não somente para incluir clemência, sino para incluir também uns pontos, seriam como 10 ou 11 artigos da lei que seriam modificados. Ou seja, essa é a proposta da CONACOM, que é o nosso principal reto, ter para o ano que vem poder trabalhar uma adequação da lei, porque um processo, vou tomar uma palavra que escutei hoje, que falava uma dos palestrantes, o learning by doing. E nesse processo de ir fazendo, a gente foi aprendendo que faltava melhorar alguma coisa da normativa e da lei, adequar, como a gente fala no Paraguai, paraguadizar a normativa, que sempre é uma normativa que tem muito com a normativa europeia, principalmente com a espanhola, que é como a fonte da legislação, mas adequar a nossa realidade. Um dos pontos importantes que tem a lei, que eu acho que sim, uma fortaleza mesma, é como os conselheiros da CONACOM são nombrados. E eu acho que é quase único no mundo, né? O que acontece é que Paraguai, como bom país sul-americano, a gente também tem muita relação com a classe política. E com todos os vaivens políticos que a gente tem, também sempre tem uma relação com o tempo de cada diretor ou de cada conselheiro. Em CONACOM somos 3 diretores e um presidente. A presidência rota cada 2 anos. Hoje eu sou presidente, junho do ano que vem o meu colega vai entrar agora na presidência, mas eu continuo como diretor. Na norma paraguaia, na lei paraguaia, fala que tem que ter 3 profissões específicas. Um dos diretores deve ser advogado, com conhecimento de concorrência. O outro deve ser economista, eu sou economista da turma. E o terceiro tem que ser um contador, um businessman, um administrador de empresas. E o mais importante é que a eleição é uma eleição aberta. Como assim? Faz um concurso aberto, cada 2 anos vai renovando o mandato da gente de 6 anos e pode ter outro termo de 6 anos, porque pode apresentar de novo o concurso por uma sola vez, mas cada 2 anos vai saindo da diretoria. E o concurso é aberto, por exemplo, no caso meu, para economistas, se apresentam os economistas, passam o primeiro filtro, que é o filtro de análise do currículo de cada um, logo tem que escrever um artigo, o artigo tem que ser avaliado por um comitê de expertos, logo tem entrevistas, tem exame de concorrência, sobre a lei da concorrência, e logo finalmente fica uma terna de 3 possíveis candidatos, os 3 melhores puntagens, e aí sim a decisão pode ser política, porque depende do presidente da República, mas quem chegou à terna, ele já teve que passar vários filtros. Isso também traz a independência
para a autoridade de concorrência. Porque nesse tempo de 6 anos a gente não pode ser removida, somente se tem causa e uma causa real que deve ser comprovada. A gente está fora dos termos políticos e dá uma independência à autoridade de concorrência. Mas o problema sempre é o orçamento, falta de recursos, que eu acho que também é algo que a gente tem que trabalhar. E o último ponto que acho que é um tema assim importante que a gente está trabalhando lá é que a sociedade deve entender a importância da concorrência. Muitas vezes os mesmos empresários e as mesmas empresas, como a lei é nova, tinham anos, décadas de fazer estratégias empresariais que hoje não podem ser porque não são, digamos, não são válidas em termos da concorrência. Estratégias como ter exclusividade mesmo que tenham posição dominante. Termos como, uma vez aconteceu isso aí. Vem na Conacom uma denúncia, e vem um denunciante, né, do grupo dos seguros da medicina, pré-pagos, e ele falava de que tinha um cártel dentro dos seguros. Tá? Tem que fazer a denúncia, a gente vai investigar. Mas não é o problema o cártel, o problema é que eles não deixam entrar no cártel. Bom, temos assim, como que deve ter a importância da concorrência dentro das mesmas empresas. Isso a gente fala de uma evangelização da concorrência. E tem que trabalhar em todos os sectores para entender o que a gente faz, porque é importante a concorrência e porque é bom não somente para o regulador da concorrência, sino bom para o mercado, é bom para o consumidor e é bom para a economia, né? Bom, é isso o que a gente crê que é o mais importante que tem que ir trabalhando lá no Paraguai. Obrigada, muito interessante ver as diferentes experiências. E, Eduardo, há um tempo atrás, aqui no Brasil, também houve uma famosa reunião em que se chegou para a autoridade e falou: nós estamos tendo um problema porque a gente precisa organizar os preços. Então, a gente sabe que faz parte aí desse processo de colocar na cultura a defesa da concorrência. Quer que eu pergunte? Bruno, a gente queria escutar um pouco aí a visão do CAD. Quais são os desafios que o CAD ou o tribunal está esperando nessa agenda internacional, né? A gente viu aí que tem bastante trabalho rolando, então a gente queria escutar um pouco dos desafios. Certo, Renata. Então, em matéria de cooperação internacional, a gente pode falar que um grande desafio que a gente enfrenta é que as agências estão em diferentes níveis de desenvolvimento. Então, é claro que a cooperação internacional não pretende harmonizar ou até criar uma lei de direito concorrencial global. Não é isso, né? Tem que se respeitar a soberania de cada país e entender o seu contexto social, econômico e social. Mas também é preciso entender a função e a estrutura de cada agência, como cada uma funciona, quais são os objetivos, né? E a cooperação serve justamente a esse entendimento. E é só a partir, né, às vezes olhando para o outro, que a gente consegue olhar para si mesmo e se aprimorar. Então, é um constante processo de aprendizado e que a cooperação internacional está aí como instrumento para ajudar. Hoje, a gente tem mais de 140 autoridades em uma economia cada vez mais globalizada. Então, não existe mais meu problema, teu problema. Quando a gente tem reuniões no Mercosul, a conclusão é sempre a mesma. Estamos enfrentando os mesmos problemas. Então, a cooperação internacional serve para reduzir a assimetria informacional e fomentar a troca de experiências por meio de desenvolvimento de soft laws, que são os guias, os estudos, né, os documentos de trabalho, para assim se estabelecer as melhores práticas. E o outro desafio nesse contexto é a barreira linguística. Então, hoje o CAGE tem ótimos guias, um material excelente, que às vezes a gente não consegue divulgar internacionalmente porque eles estão em português.
Atualmente, o DI e o IBRAC estão com uma parceria muito importante de tradução desses guias. Foi feito com o guia V+, e com o Manual de Trustee. Espero que tenha outras iniciativas como esta. Nós temos uma equipe de tradutores dentro da Cint, mas é uma equipe muito reduzida, diante de uma demanda que eu diria infinita. Então, essa parceria IBRAC e CAD é muito importante para a tradução do nosso material. Outra iniciativa importante que está para ser lançada agora no final do ano é o Tesauro, um glossário desenvolvido pela CGP, com os principais termos do direito concorrencial. A gente tem um vocabulário próprio. Então, vai ter uma plataforma, eles já coletaram mais de 160 termos, o termo em português, com a explicação em português e com a tradução que deve ser utilizada, justamente para padronizar as traduções dentro do CAD e a gente ter certeza que a gente está falando a mesma língua, né? Acho isso muito importante para a cooperação internacional. E outra iniciativa última que merece, acho, destaque é uma ideia de internacionalizar a plataforma de jurisprudência do CAD como uma forma de os estrangeiros terem esse instrumento de pesquisa da jurisprudência e um acesso mais rápido, mais fácil das decisões do CAD. Mas, claro que isso tudo demanda tempo, recursos, então são projetos de médio a longo prazo, eu diria. Muito interessante. Obrigada, Bruna. Acho que tem o desafio do fuso horário também, né, Bruna? Também. Pensando no BRICS estendido, né? Deve ser um baita desafio. Entonces, ahora la otra pregunta que tenemos es sobre la cooperación internacional. Entonces, especial en Mercosur, ¿cuál es la impresión que tenéis de cómo está la cooperación y cómo se puede desarrollar? Y también queremos saber de Paraguay, Uruguay y Argentina, cómo están ubicados en términos de cooperación internacional en ICN y otros OCDE y otros órganos internacionales. Podemos começar com o terceiro vídeo? Then, regarding cooperation between the agency and other Mercosur agencies, we can say that in Mercosur we have the Technical Committee for the Defense of Competition. We call it CT5, and it has become an excellent forum for work and exchange among the block's agencies in the past few years. Just this Monday, the biannual meeting was held under the pro tempore presidency of Uruguay, with the novelty that the Technical Directorate for the Defense of Competition and Regulatory Development of the state of Bolivia has joined the committee. At the beginning of this year, we held a face-to-face meeting in Buenos Aires with all of Mercosur authorities. We have an ambitious agenda of joint work, which has been bearing fruit in concrete results, such as the Mercosur Competition Yearbook, now in its third edition, and the training in digital markets that CADI is providing to all agency professionals. Regarding other international multilateral entities, one of the priorities of the present administration is to collaborate with the process of accession of Argentina to OCDE. In addition to CNDC's usual participation in the organization's competition committee, the National Directorate of Advocacy has recently carried out an exhaustive process of self-assessment on the alignment of Argentine antitrust legislation, policies and practices with the instrument developed by the OECD. As a result of this assessment, certain guidelines and directives were identified to be developed in order to provide more predictability with the law enforcement and its proceedings. The short-term objective is publishing guidelines for the promotion of competition in public procurement of goods and services, and the guidelines for applicants to the leniency program. Gracias, Apircio. Eduardo?
Bom, a experiência da gente com parceria através da cooperação internacional é muito boa. A gente sempre fala também que tem que analisar se as empresas têm acordos, porque a gente não vai fazer também acordos. E nesse sentido, como falei a princípio, o nosso irmão maior é o CAD, que não tem problema mais, é muito aberto, e não somente porque esteja a Bruna aqui com nós, sino para a gente é muito importante essa parceria com o CAD e com o resto das agências de concorrência. Como falou Alexis, a gente tem um CT5, que é um grupo de trabalho número 5 do Mercosul, onde a presidência da coordenação vai rotando com a presidência pro tempore. Agora é a vez do Uruguai, e a gente tem um produto físico que é um anuário da concorrência do Mercosul. Esse anuário tem artigos sobre casos específicos de cada uma das agências do Mercosul. Também tem colaboradores externos, gente da academia, gente da consultoria que faz trabalhos e artigos sobre o nível de concorrência do Mercosul. Que já tem como falava, tem um documento escrito, algo físico que já tem esse grupo de trabalho. Aliás, que também com a presença de CAD, com o treinamento na economia digital, ajudou para ter maior capacidade de análise por parte da nossa equipe em todas as agências. Independentemente disso, no Paraguai também forma parte do ICN, the International Competition Network, desde o ano 2022. São 2 anos, mas esse ano aqui, em março de 2024, na Costa Sauípe, aqui no Brasil, que tem uma assembleia da ICM, a gente Paraguai levou o primeiro prêmio por seu trabalho de advocacia. O primeiro prêmio, segundo, acho que ficou Espanha, terceiro Portugal. Para a gente é muito importante, porque foi o segundo ano do Paraguai no ICM, traz um prêmio para casa, e o trabalho foi sobre as plataformas digitais de transporte, o caso de Uber, Cabify e Bolt lá no Paraguai, e também sobre um trabalho sobre mercados digitais de pagos, que a gente teve uma posição, e essa posição foi escrita em uma opinião de advocacia, e que resultou, no caso dos mercados digitais, não aprovaram uma lei que tinha uma restrição forte, um artigo da lei que tinha uma restrição forte para abrir bilheteiras virtuais. E no caso de plataformas de transporte digital como Uber, tinha municípios, como o caso que eu acho que você conhece, a cidade de Leste, lá no Paraguai, bem da fronteira, que restringia o uso de Uber, e que também a gente logrou que o município deixe aberto com a opinião da CONACOM. Aliás, isso a gente está trabalhando na ICM, em grupos de trabalho. Eu mesmo estou indo no dia domingo para Taiwan, que a gente tem uma jornada de um grupo de trabalho de merger control pela ICM. Isso para a gente é muito importante. Com isso consegue muita colaboração do Banco Mundial, do BID. Tem outros solos quando a gente vai assistindo a jornadas internacionais, porque demonstra também que é o que a gente estava fazendo dentro do âmbito da concorrência do nosso país, né? Eu acho que a apertura de este tipo de eventos e também dos outros eventos onde a gente pode se nutrir da experiência de outras agências é muito importante. O processo de learning by doing vai ganhando, digamos, em sentido que outra gente já passou por isso, já teve erros, já teve acertos, e a gente vai aprendendo disso, sobretudo nós, as agências jovens. Muito bueno, gracias. Alejandra, tú como presidente ahora, presidenta. Sí, para no repetir lo que han contado mis colegas, el grupo de CT5 es un grupo muy activo, que además ahora tiene una publicación que le da un poco más de fuerza aún. La asistencia que CADE nos presta
sin ningún miramiento en casos en los que están involucradas las dos jurisdicciones, hasta en casos que estamos empezando a trabajar con una disposición total de sus equipos que se comunican directamente con los equipos en Uruguay. Pero me gustaba reseñar una experiencia que creo que ninguno de mis colegas ha nombrado, y son los talleres que se llevan a cabo en Lima, a través de Indecopi con la asistencia de la OCDE. Son talleres muy interesantes, que son 4 en el año y en el que las agencias participamos. Recuerdo ahora uno de los próximos días en relación a temas económicos, uno en relación a temas de clemencia, y uno muy interesante que fue una capacitación especial para jueces que brindó la OCDE. Nosotros tenemos, nuestro jerárquico es un tribunal especializado en temas administrativos que se llama el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero que tiene escasa o prácticamente nula experiencia en lo que es defensa de la competencia. Su expertise refiere a otras áreas del derecho administrativo o del derecho administrativo sancionador, que en definitiva es lo que es el derecho de competencia en alguna de sus ramas. Y francamente fue muy interesante. Fueron jueces uruguayos y volvieron maravillados de todo lo que se hace en otras jurisdicciones y de lo que ellos tienen que profundizar el conocimiento antes de dictar sus sentencias, porque es nuestra instancia final a nuestros actos. Así que creo que he nombrado todas las cooperaciones las que tenemos. Uruguay también es parte de ICN desde el 2014, creo, 15. Y bueno, sí, entre las autoridades del Mercosur la comunicación es muy llana, muy sencilla, muy poco protocolar, pero muy eficiente, muy efectiva. Porque, como bien decía Bruna, tenemos prácticamente los mismos problemas, o aparecen primero en una jurisdicción y meses después los tenemos los demás. Lo que sí tenemos es diferencias importantísimas en nuestros recursos, por lo que para agencias como Uruguay nutrirnos del conocimiento de las demás, de los colegas, conocimiento además que es brindado con una generosidad absoluta, y miro a Bruna porque CADE ha sido vital en la resolución de muchos casos para Uruguay, es bien importante. Gracias, Alejandra. Muy bueno. Es muy importante saber que ustedes todos están juntos y trabajando y hablando y intercambiando ideas, informaciones, y esto es importante. Y es una cosa que nosotros estamos intentando hacer también, es un tema de IBRAC muy importante. Entonces nuestros colegas todos aquí de Uruguay, Argentina, Paraguay, Colombia, Chile, estamos intentando ponernos nosotros juntos para hablar de competencia entre los abogados y economistas, y la intención es que el próximo año tengamos como les decía en el almuerzo, que tengamos una conferencia latinoamericana con abogados, autoridades y economistas de competência. Bruna, estamos no final aqui do painel, acho que vai a última pergunta nossa, né, para vocês, depois a gente abre para ver se alguém tem uma ou duas perguntas no máximo. A gente viu que o CAD está muito bem estabelecido na arena internacional, uma agenda muito desafiadora, crescendo cada vez mais. Que a gente pode esperar para o futuro? Bom, Ribas, realmente muito já foi feito, mas também tem muito a fazer, e o CAD tem planos ambiciosos da agenda internacional. A gente pretende sediar pelo menos um evento internacional por ano. Tu falaste da Costa do Sauípe, né? E para além do prestígio de organizar um evento desse porte e da importância das discussões teóricas, a gente reconhece também a importância social de eventos presenciais, até como esse aqui do IBRAC também. O Cordeiro sempre fala que cooperação internacional não é algo distante ou complexo, é saber o que falar para quem falar. Então, esses eventos são oportunidades de conhecer, né? Às vezes, uma conversa informal no coffee break resolve um problema que uma reunião de 2 horas online não resolve. Então, a gente pretende continuar organizando eventos como este. Tem a ideia de organizar um PINCAD internacional também. Foi falado sobre isso na reunião do Mercosul, né? Quem sabe começar com algumas vagas para o Mercosul e depois expandindo para consolidando um programa internacional mesmo. Fomentar programas de estágio. Então, tem alguns servidores que já fizeram estágio no FTC, no ACCC, continuar incentivando esse tipo de programa e também criar o nosso próprio programa.
Nós temos o exemplo da CUFES, que já tem um programa consolidado de estágio. Então, aprendendo com a experiência dos mexicanos. Temos ideias do que a gente chama de iniciativas de educação continuada, workshop chamando experts internacionais, gravação de cursos internacionais também, a criação de documentos de trabalho junto da ACINT e do DE sobre pesquisas de jurisprudência internacional, um material que pode servir de apoio de pesquisa tanto interno quanto externo. Então, são muitos projetos e acho que a minha mensagem final é que, inevitavelmente, ano que vem a gente vai ter uma mudança na presidência do CAGE, mas que deve permanecer esse legado da importância da cooperação internacional e do incentivo à agenda internacional para que a gente não perca o que foi conquistado com tanto esforço. Obrigada. Obrigado, Bruna. Bastante desafiador, mas a gente tem certeza que o CAGE vai cumprir e crescer cada vez mais junto com as nossas autoridades irmãs. Eu queria agradecer a todos e perguntar se tem alguma questão da plateia, se alguém gostaria de levantar algum ponto. Estou vendo. Eu acho que a Adriana é que está batendo a luz ao contrário. Obrigada, Adriana Hernandes Pérez, da Tendências. Parabéns pelo painel. Fiquei pensando, a gente sempre está buscando as melhores práticas internacionais, né, e isso é muito salutar. Outro dia, uns 2 anos atrás, teve um artigo que foi premiado no Concurrence, que estava trazendo, o papel da ICN, né, trazendo essas melhores práticas e como é que isso funcionaria para países que estão com um nível de desenvolvimento da sua aplicação do antitrust diferente, né, de países da comunidade europeia, Estados Unidos. E aí eu queria entender com vocês, desculpa, eu estou falando em português, espero que esteja claro, se vocês puderem me ajudar a traduzir os... Está claríssimo. Mas eu queria entender como é que vocês levam em conta as especificidades, né, das características institucionais, né, dos países, né, do país onde vocês trabalham, né, a gente está falando aqui o Uruguai, né, e o Paraguai. Como é que essas best practices são incorporadas, dadas as especificidades do país, da tradição, da defesa da concorrência? Então, mais para ter uma ideia de como é que isso é incorporado no dia a dia, né? A adoção dessas melhores práticas. Obrigada. ¿Quieres empezar tú? Bom, obrigado pela pergunta. Se bem, é certo, né? Dependendo do desenvolvimento de cada sociedade, cada normativa de concorrência, e o processo mesmo de internalizar a concorrência, como falei na minha intervenção prévia, a necessidade de evangelizar com respeito à concorrência para a sociedade toda. Quando falo da sociedade, não somente a sociedade civil, sino também a classe política mesmo deve entender a importância da concorrência. E as melhores práticas são sempre bem-vindas. A gente tem que tomar a realidade de cada um dos países. Falava no almoço com a Alexandra de quando a gente escutava de economia digital, falava, nossa, esse é um problema aí do ACFA, não? Do Amazon, Google, Facebook, isso não é problema meu. Mas não, a economia digital tocou a porta de cada um dos países, de cada uma das agências, porque você tem um ecossistema digital no sistema financeiro, tem um ecossistema digital, as empresas que têm diferentes níveis de desenvolvimento, tem economia digital, até no transporte, como o caso do Uber, ou no mercado retail de compras. Então, é importante ver o que outras agências já trabalharam, tomar essas melhores práticas, tomar o desenvolvimento de um toolbox que a gente
não conhecia ou não tinha, ir aprendendo, capacitando e logo levá-lo à prática no nível local. O que finalmente eu acho que, sem importar o nível de desenvolvimento e talvez o scope, o tamanho de cada economia, os problemas hoje não são individuais de cada país, son globales. Sí, en el sentido de lo que dice Eduardo y en el sentido de lo que dije antes, los problemas son los mismos. Tenemos probablemente menos recursos para resolverlos. Nosotros lo que hemos intentado es la bajada de línea a través de lineamientos, que no sé si lo entienden cómo es, son como especies de resoluciones que emite la autoridad en la que determina cuáles serían las mejores prácticas en determinados mercados. Y luego eso con una segunda pata que es la tarea de abogacía de la competencia que estamos intentando llevar adelante para hacernos más visibles, no solo en el consumidor final, sino en las asociaciones. Hemos tenido intercambios en estas últimas 48 horas, por ejemplo, con la Cámara de la Construcción. Uruguay está viviendo un boom en la construcción y lo que tiene bastante impacto también en la compra pública y en otras áreas. Y bueno, a raíz de reuniones que habíamos tenido en la Cámara de Industria, fuimos convocados a la Cámara de la Construcción a brindar una especie de capacitación bastante elemental, pero sí importante para las personas al momento de la toma de decisiones. Pero sí, en ese sentido, no sé si dimos respuesta a tu pregunta. Bien, creo que llegamos al final. Vamos a tener los dos aquí por la noche y Bruna también. Entonces aprovechemos para preguntarles más cosas. Y, estamos muy contentos con su participación. Y nosotros por estar aquí. Y por tener la oportunidad de vosotros dos evangelizarnos a los brasileños lo que ocurre en los otros países de Mercosur. Y Renata tiene algunas cositas para hablar sobre esta noche, ¿no? Pero muchas gracias a los tres. A ustedes. Eu já vou dar uns recados rápidos, mas antes eu queria agradecer de novo a Bruna por toda a ajuda e por ter participado aqui e respondido as perguntas. Alejandro e Eduardo por terem vindo até o Brasil. Não será a última vez, foi a primeira de muitas, a gente espera. Tomara. Que vocês voltem bastante. E agradecer a equipe de vocês. Obviamente. Agradecer a Alexandre, que não pôde vir por questões que estavam fora do controle dele, mas também gostaria de agradecer a equipe de vocês, porque numa equipe tão enxuta, eu tenho certeza que vocês estão fazendo bastante falta lá, e que tem uma equipe segurando aí um monte de trabalho para vocês poderem estar aqui. Então, alguns recados rápidos, a gente agora vai ter um pequeno intervalo para todo mundo poder descansar, quem precisar responder alguns e-mails, trocar de roupa, quem quiser. O nosso Prêmio Ibrac Team com o jantar começa às 8 horas, mas a partir das 7h30 nós já teremos aqui um trio de jazz indicado pelo nosso presidente René Medrado, que vai tocar aqui uma música para que a gente possa nos encontrar. O jantar hoje é aqui embaixo, tá? Não é no restaurante, é aqui nessa sala ao lado. Uhum. Então, nos vemos um pouquinho antes das 8 horas e para as UIAs, 7:45, foto oficial aqui na sala A.